Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o episódio Amarelinhas e Balões de Chaves de 1974. Pois bem, o episódio conta, a história simples de uma brincadeira que se usava muito e que hoje em dia praticamente não é mais lembrada, a amarelinha e balões. Pois bem, o episódio tem início, quando o Chaves está aí no pátio da vila, brincando de pular amarelinha, e o seu Madruga sai de casa com os pratos para lavar, pois na mesma não tem água. Então ele vem lavar no pátio da vila. E nisso, ele acaba tropeçando com Chaves, que pula amarelinha e que lhe quebra alguns pratos. Então, ele briga com Chaves, mas diz para ele sair de perto dele e voltar a pular amarelinha. Enquanto isso, ele se abaixa para tentar limpar os cacos dos pratos quebrados e Chaves continua pulando amarelinha. Quando se aproxima do mesmo, acaba quebrando o restante dos pratos. Nesse momento, a dona Clotilde sai de casa para saber o que aconteceu. E ele diz que estava indo lavar os pratos, que não tinha água na sua casa e que Chaves acabou quebrando. E ela diz: eu tenho uns que estão me sobrando, eu poderia lhe emprestar. E ele diz que não precisa. Mas ela insiste e ele acaba cedendo. Então ela a pega pelo braço e leva toda contente para sua casa para pegar os pratos. Nesse momento, Kiko entra na vila com seu balão e quer oferecer para Chaves, com aquela velha mania de sempre. Mas o Chaves disse que não. Depois, logo em seguida, ele queria o balão. Mas Kiko novamente disse não. E ele disse que ele deveria emprestar, pois todo mundo deve fazer favores aos semelhantes, pois foi o que seu Madruga disse. Então, Kiko vai olhar na casa da bruxa do 71. Nesse momento, ele sai de lá com os pratos na mão. E ele diz: a bruxa do 71 está parecendo o seu Madruga. E ele diz: do que vocês estão falando? Ele disse: até na feiura, ele é semelhante ao seu Madruga. Nesse momento, a bruxa do 71 sai e fica atrás do Kiko. Quando ele se vira, ele se assusta e acaba deixando seu balão voar. Nisso, seu Madruga agradece a dona Clotilde pelos pratos, que diz para ele que está ao seu dispor e o chama de lindo. E então vai para casa e seu Madruga vai para dele. Nesse momento, Kiko percebe que está sem o seu balão e diz que tudo foi culpa da bruxa de 71, que fez um feitiço e o balão sumiu. Então, eles dizem que vão continuar brincando de amarelinha. Nesse momento, o Chaves se abaixa para limpar os cacos dos pratos que ficaram. Seu Madruga sai de casa ainda com os pratos na mão que recebeu de dona Clotilde e vai dizer para Kiko que ele pode se queixar para sua mãe por causa do balão. Quando ele se vira para voltar para casa, ele tropeça no Chaves e quebra todos os pratos que dona Florinda lhe prestou. Na cena seguinte, os meninos já estão brincando de amarelinha. Então, Chaves vai pular primeiro e acaba errando e acaba até caindo. Na sequência, ele diz que tudo aconteceu porque as linhas estavam tortas e que não vale até pisar na linha. Então, Kiko vai e pula a amarelinha também, só que ele acerta. E nesse momento aí, começa toda uma confusão dos meninos, pois o Kiko pula e acerta, enquanto que o Chaves não acertou. Então, nesse momento, o seu Madruga entra na vila com a dona Clotilde e vê a briga dos meninos. E Kiko diz que é para ele não se misturar com a bruxa do 71. E ele diz que todo mundo deve fazer favores aos seus semelhantes. E Chaves diz: e quando é que isso acaba? Qual é o momento que eu não devo mais fazer favores? Então, eles acabam discutindo
E Chaves diz que ninguém tem paciência com ele. E aí seu Madruga diz que todos devemos favores uns aos outros, na geral. E aí Kiko pergunta, e os da arquibancada também não? Aí ele diz, então o senhor vai dizer que eu sou muito exibido, mas na verdade é que eu não entendi nada. Então seu Madruga explica para ele que todos devemos fazer esses favores aos nossos semelhantes, e principalmente a dona Clotilde, que é uma velha anciã, e nisso ela saiu e não gostou nada do que escutou. E aí Kiko diz, é porque a senhora é uma velha anciã? É uma bruxa muito anciã? Ou uma velha bruxa anciã? E aí, nesse momento, começa a discussão dela com seu Madruga, dizendo, e a respeito disso, que eu sou uma anciã, no meu bolo de aniversário do ano passado, eu comprei apenas 40 velhinhas e nada mais. E o Chaves diz, a senhora não teve dinheiro para as outras velhinhas? E aí ela diz, ouça menino, por que você não se mete no que não se é da sua conta? E aí a discussão continua e ela acaba se zangando e indo para a sua casa. Na cena seguinte, Kiko já está com outros balões e nisso começa a confusão, porque Chaves novamente quer brincar com os balões. Então ele, por se zangar, espoca os balões. Então Kiko pede dinheiro para sua mamãe e dessa vez compra muitos balões. E aí o Chaves diz para ele, já que você tem tantos balões, é metade para você, metade para mim. Então ele começa a estourar os balões e partir no meio. E ele diz, como é que se brinca com metade dos balões assim? E o Chaves diz, você é muito burro. O certo era um para você, um para mim e assim substantivamente. Só que a cada balão que o Kiko dá, Chaves bota no chão e o mesmo voa. E a verdade é que ele nunca fica com balão nenhum. E quando termina, eles não têm mais balões. Nesse momento, eles acabam discutindo. Dona Florinda, Kiko chama por sua mamãe, que chama... Aí, que vem muito braba. Nesse momento, seu Madruga sai de casa só para pegar sua tradicional bofetada. Então, Kiko dá a cesta para ele, pega o dinheiro, e acaba chamando ele de gentalha. Kiko vai para a rua e compra outros montes de balões. E quando entra, vem fazendo inveja para o Chaves. E diz... Chaves diz que não se importa porque ele vai continuar brincando de amarelinha, que é muito melhor. Então ele diz, eu também posso brincar de amarelinha. Eu vou amarrar aqui nessa cesta e vou continuar brincando de amarelinha enquanto os meus balões estão aqui. Só que quando ele vira as costas, a cesta vai embora voando sem que ele perceba. Nesse momento, Dona Florinda sai de casa e pergunta pela cesta de compras que ela esqueceu no pátio. E ele diz que não. Nesse momento, então, Chaves manda ela olhar para cima e eles ficam todos angustiados. E ele diz, cale-se, 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 você me deixa louco. E Dona Florinda diz, nossa, quem amarrou esses balões? E seu Madruga vem chegando e diz, sua cesta foi embora. Então ela parte para cima dele para bater, como se o pobre coitado fosse o culpado de tudo. E o Kiko bate nele, corre atrás dele, faz isso. E o Chaves, para tentar resolver a situação, pega um estilingue para começar a estourar os balões. Nesse momento, ele consegue estourar os balões e começa a cair todas as coisas da cesta em cima da cabeça de Kiko. E assim termina esse episódio simples, porém muito divertido. E aí, gostou? Ainda não está inscrito no canal? Então se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau!